Olá, gente boa do meu Brasil. Que bom ver vocês aqui. Vocês devem ter visto alguma matéria de imprensa sobre a decisão do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que criou uma fundação com o nome de IBGE+. Isso deu uma confusão, porque os funcionários do IBGE se sentiram diminuídos, e com razão. 2 diretores pediram demissão. E eu fiquei pensando, diante daquilo, dessa coisa estranha, desse acontecimento incomum, se a moda pega. Aí nós vamos ter a Anvisa mais, vamos ter a Conab mais, vamos ter o DENIT mais, vamos ter a FUNAI mais. Mas o que é isso? Mas depois de rir bastante a respeito, eu me dei conta, mas cara, nós temos o STF mais. O que há de estranho na ideia do presidente do IBGE? É ou não é que temos um STF mais? Porque a analogia se aplica. O Supremo Tribunal Federal passou por um processo, uma metamorfose, quanto aos meios e quanto aos fins, passou, visivelmente, mudou de jeito, a ponto de se tornar irreconhecível se temos a lembrança, a história longa, de uma postura, de um comportamento diferente do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros. Mudaram os ministros, mudou o modo de agir deles, né, e o protagonismo político foi assumido. E os ministros não escondem isso. O ministro Toffoli disse, está aí disponível para consulta, quem quiser conferir, que os ministros do Supremo são os editores da nação. Ou seja, trocando em miúdos, deixa lá os estagiários do Congresso, do Executivo, fazem os rascunhos, as minutas, e nós aqui editamos esse material, porque eles não sabem fazer as coisas, nós é que sabemos como é que as coisas têm que ser. Trocando em miúdos, é isso. E noutra oportunidade ele disse, referindo-se ao período da pandemia, mas usando isso como modelo, ele disse que o Supremo Tribunal Federal era o poder moderador da República. Mas não existe poder moderador na Constituição brasileira, ou seja, quem assumir essa função está assumindo de modo impróprio, indevido, excessivo, não permitido pela Constituição. A Constituição, a partir de 1889, não tem poder moderador. Isso é a história do Império. Aliás, foi uma perda que tivemos ali. É para ter. E se um dia tivermos poder moderador, não será o Supremo Tribunal Federal. Será um poder com voto. O que é isso? É política. E aí o atual presidente do Supremo Tribunal Federal disse que o Supremo passara, da Constituinte para cá, diz ele, mas não é isso, é bem mais recente, por um vertiginoso processo de ascensão institucional. É o presidente do Supremo quem disse. Tornando-se um poder político. E como se tornou um poder político ou não? É lá que estão as notícias, é lá que está o protagonismo. Mas não é para ser assim. Isso não serve à democracia, isso não está bem com a nossa cultura, com a nossa tradição. Nunca foi assim. E não está ficando bom para a democracia ser assim. Houve um desbarrancamento. Parece que lá nas alturas onde alguns vivem, realmente a coisa dá vertigem. Não pode ser. Vocês olhem para o ministro Fux, alguns anos, não muitos, coisa de 5, 6 anos. Num pronunciamento, ele disse que a expressão ativismo judicial, que surgiu recentemente no nosso vocabulário, era uma expressão indevida, anômala. Porque o poder judiciário é um poder inerte, diz ele. Com razão. O poder judiciário só age
quando chamado, quando convocado, quando motivado por ação externa a ele, não por moto próprio. Eu sempre pensei que fosse assim, mas não é mais. Ou continua sendo assim? Dizem que agem pontualmente para salvaguardar a democracia, mas está salvaguardada a democracia? Nós vivemos numa democracia, dos meus conceitos de democracia, não mais. Não mais. Olhe para os pratos da balança de um poder judicial político e me digam se isso aí está equilibrado. Onde é que está? Se aí vive a imparcialidade. Se aí temos um poder inerte, que só age quando provocado. Bom, observando estas coisas, cheguei à conclusão de que nós precisamos de uma oposição mais. É isso que o Brasil precisa, porque nós somos maioria, mas estamos representados de modo minoritário no Congresso Nacional. Somos minoritários no Congresso Nacional. E aí, como tem uma eleição no ano que vem, eu disse que uma das tarefas essenciais de uma oposição mais, daqui para frente, é fazer ver aos eleitores do Centrão, que mostrou sua força nas urnas de outubro passado, e às suas lideranças políticas, que a situação atual do país, que o convívio com o governo de esquerda do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e com o petismo, com essa esquerda que hoje está no poder brasileiro, no poder executivo, é tóxica, faz mal para a saúde política, fará muito mal à saúde política de quem chegar à eleição do ano que vem abraçado com esse grupo político. Que repensem as suas estratégias, porque o país está muito mal conduzido. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e rogo a Deus que proteja a nação brasileira de todo o mal. Amém.